Olá, meninos e meninas do primeiro ano, tudo bom? Vamos para essa aula, a aula da semana, ok? Vamos falar da segunda parte das leis de Newton, a segunda parte da dinâmica. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou primeiro falar da parte teórica e depois eu vou falar dos exemplos, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, ok? Então vamos lá. Bom, antes de começar a falar das leis de Newton, da última lei de Newton, vamos falar da influência da resistência no ar no movimento de queda livre dos corpos, tá? Então, vimos na aula anterior que força, peso e peso é uma grandeza vetorial que sempre está apontada na direção do centro da Terra, ok? E é obtida multiplicando, ok? Multiplicando-se a massa pela gravidade. Um corpo imerso em algum meio, ou seja, tanto no ar ou no líquido, sofre resistência desse meio. Tá? Ou seja, esse corpo, se eu quiser movimentar esse corpo neste meio, ele vai sofrer resistência, ok? Durante o deslocamento. A queda livre, a resistência do ar, não é desprezível. Lá na cinemática, quando trabalhamos a queda livre, sempre nos problemas eu dizia, desprezando a resistência do ar. Só que ali o nosso intuito era apenas estudar o movimento do corpo e não saber a causa do movimento. Aqui da dinâmica não. Aqui nós temos que saber as causas do movimento. E a velocidade de queda livre, ela é influenciada sim pela resistência do ar. É o caso do paraquedista, olha. Ok? Um paraquedista em queda livre, se ele quiser frear sua queda, ele abre os braços. Então ele abre os braços e deixa a área de contato com o seu corpo ficar maior. Se ele quiser aumentar a velocidade, ele embica, entre aspas, né? ele coloca a cabeça para baixo e a área de contato com a cabeça vai ser menor que a área de contato com o peito. Então ele aumenta a sua velocidade. Se ele quiser frear, ele abre os braços novamente e a área de contato, que é com o corpo, aumenta. É o caso do paraquedas, ok? Então aqui nós temos a área de contato do paraquedas, que é muito maior que a área de contato do peito do paraquedista, tá? Então a queda livre ela vai sofrer sim essa resistência da força do ar. Então em queda, a resistência do ar ela não é desprezível e sobre esse corpo agem duas forças. Uma é a força-peso, que nós já falamos ali, é uma grandeza vetorial que puxa sempre para o centro da Terra, e a força de resistência do ar, que é contrária à força-peso. Tá? Se a gente for falar de vetores, nós vamos ter essa situação aqui. Vamos aqui do paraquedista. Onde está o peso do corpo? Ora, o peso do corpo está puxando ele em referência ao plano horizontal para baixo. Então está aqui. Ok? Agora, para que lado vai estar a resistência do ar? A resistência do ar vai estar ao contrário. Então vai estar para cima. Ok? A mesma coisa ocorre aqui com o paraquedas aberto. Aonde vai estar a resistência? Para cima. E aonde vai estar o peso do paraquedista? Para baixo. Ok? Então é essa a situação que ocorre em corpos de queda livre. Tranquilo? Então está aqui resistência do ar. A força-peso tem direção vertical e orientação para baixo. Então vamos aqui no desenho. Vertical e orientação para baixo. Lembrando que a gente está trabalhando com a referência o plano, ok? Plano horizontal. E a força de resistência ela é contrária. Ela também é vertical, mas ela tem sentido oposto à da força-peso. Então acontece essa situação aqui. Ó. Nós temos a bolinha está caindo, a força-peso está para baixo e a força de resistência ao contrário. Beleza? Havendo resistência do ar, o corpo deixará de cair em queda livre. Por quê? Ele não vai aumentar tanto a sua velocidade. Essa velocidade ela vai ser freada. Ok? Neste caso, a força resultante é orientada para baixo e seu módulo é igual à diferença entre a força-peso e a força de resistência. Uma observação, a resistência do ar ela é variável e depende do formato do corpo. Quanto maior a área de contato do corpo com o ar, maior a resistência. Quanto menor essa área de contato, menor é a resistência. Aqui a gente vai fazer um porém. Ok? Vamos imaginar essa bolinha aqui. Tá? E ela está caindo. Para onde vai estar a força-peso? Para baixo. Ok? Para onde vai estar a força de resistência? Para cima.
Não está tão vertical, mas vamos imaginar que esteja. Agora vamos imaginar que essa bolinha esteja em repouso. Se está em repouso, qual é a velocidade? Velocidade igual a zero. Ok? Então nós vamos ter essa situação. Força resultante é igual ao peso menos força. Mas pela segunda lei de Newton, que nós vimos na aula passada, quem é a força resultante? É a massa do corpo vezes a aceleração. Ok? Mas tem velocidade? Não. Então tem aceleração? Também não. Então quanto é que dá isso daqui? Vai dar zero, porque a aceleração é nula. Eu não tenho velocidade. Ou, se a velocidade ela for constante, eu também não vou ter aceleração se eu estiver no movimento retilíneo uniforme. Se eu estou no movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade não muda. Então não tem variação de velocidade. Logo, a minha aceleração ela é zero. Tá? Então, se eu estou em repouso, a aceleração é zero. Substituindo aqui na força resultante, nós vamos ter, né, massa vezes aceleração, tudo isso aqui vai dar zero. Então, nós vamos chegar que zero é igual a peso menos força. Passando para o outro lado, força igual a peso. Então, em todo corpo que estiver pendurado ou em queda livre, tá? Se ele estiver com um movimento retilíneo uniforme, a força-peso é igual à força de resistência, ok? Então, isso só acontece quando o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, a aceleração não existe, ou seja, a velocidade não varia. Então, tem que sempre prestar atenção, tá? Agora, se ele está em queda, a força-peso ele é sempre maior que a força de resistência, se o objeto estiver em queda, ok? Terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Veja a brincadeirinha aqui, por que será que um menino vai para frente se empurra seus pés para trás? Aí o outro responde, é por causa da terceira lei, da lei de ação e reação. Então vamos imaginar aqui a figurinha aqui. Está vendo que o carinha ele está fazendo uma força para trás? Então ele está fazendo uma força contra a parede. Só que a parede oferece uma resistência que vai movimentar esse cara para onde? Para frente, com uma outra intensidade. 1 e 2. Tá? Então, isso aqui você já deve ter passado por essa experiência. Então, nesse caso aqui, analisando a figura anterior, os pés do nadador estão em contato com a parede da piscina e, em determinado momento, ele faz força contra a parede. Como a parede é fixa, ela devolve ao nadador a mesma intensidade de força que foi aplicada deslocando o corpo para frente. Então, essa situação ocorre quando aplicamos uma força contra a parede e a parede devolve essa força para o nosso corpo. Tá? Então, essa mesma situação ocorre quando caminhamos e nossos pés realizam uma força contra o chão, que reage sobre os pés, empurrando-os para frente. Então, nós temos a força que fazemos no chão, que é a ação, e o chão devolve essa mesma força, chamando de reação. A terceira lei de Newton vai dizer, então, sempre que um corpo exerce uma força em outro corpo, este reagirá exercendo uma outra força de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Ok? Para toda ação, existe uma reação contrária e de mesma intensidade. Um exemplo prático disso daqui é no lançamento de foguetes, ok? Para o foguete subir, há uma queima de combustível que força para baixo. Como aqui tem uma plataforma de lançamento, a plataforma ela devolve essa mesma intensidade de força, jogando o foguete para cima. Tá? Então, nós temos um par chamado par ação e reação. O foguete faz uma ação sobre o solo, utilizando a força de queima do combustível. Quem é esse par? É a força foguete-gás. E o solo reage com uma força de mesma intensidade, gás-foguete, formando o par ação e reação. Ou seja, a força que o foguete faz no solo é a mesma força que o solo faz no foguete. Por isso que ele sobe. Ok? Chamando então isso aí de par ação-reação.
Tá? A mesma coisa acontece quando você dá um soco na parede. Ok? Quando você dá um soco na parede, você imprime uma força na parede. Só que a parede ela tem uma massa muito maior do que a massa da sua mão. Ok? Então ela devolve essa mesma força. Qual é a consequência? Você pode machucar a mão, porque o seu osso ele não tem a mesma resistência que a parede tem. Se a parede não tiver resistência, você quebra a parede, tá? Mas no caso contrário, ela vai devolver a mesma força que você colocou nela. E ela devolve ao par a ação e a reação da parede. Beleza? A mesma coisa ocorre quando você está sentado na cadeira. O seu bumbum faz uma força sobre o assento da cadeira. Se você permanecer em repouso, ou seja, se você não cair da cadeira, ou seja, se a cadeira não quebrar, seu bumbum faz uma força sobre o assento da cadeira e o assento da cadeira faz uma força contrária de mesma intensidade. Ou seja, você tem seu peso, tá? Digamos lá que você tenha 600 newtons de peso. Você faz aí então um peso de 600 newtons no assento da cadeira e o assento da cadeira te devolve essa mesma força. Como a cadeira ela é resistente, ela não quebrou, você fica em repouso. Agora, se você senta numa cadeira de plástico com uma perna quebrada, o que acontece? Ela não vai suportar seu peso e seu corpo vai ser movimentado para baixo. Aí, nesse caso, não existe o par ação e reação, porque sua força foi maior do que a força que a resistência da cadeira oferecia e você caiu. Agora, quando você está em repouso, você tem a força-peso atuando para baixo e você tem a resistência, uma reação contrária da cadeira atuando para cima, elas são iguais. Sendo iguais, o seu movimento é de repouso. Ok, meninos? Eu vou fazer um exercício, um segundo vídeo, com os exemplos práticos desse conteúdo, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau!